Boa noite, senhoras e senhores presentes, associadas e associados da ANAF, aqueles que nos assistem, ou nos assistirão, na verdade, esse evento está sendo gravado. Eu sou Daniel Menezes, sou diretor jurídico da ANAF e tenho a honra de apresentar o nosso palestrante, a nossa atração principal da noite, que é o professor André Lara Rezende. Professor André, graduado em economista, graduado em economia pela PUC do Rio de Janeiro, pós-graduado em economia pela Fundação Getúlio Vargas, doutor em economia pelo MIT, professor de economia da PUC, além de ter tido e ter uma carreira pública também, ao lado de uma carreira no setor privado, foi já de longa data e em diversos governos, em diferentes perfis, inclusive. Foi membro da equipe do Ministério da Fazenda, já em 1985, depois foi negociador-chefe da dívida externa do Brasil, foi assessor da Presidência da República, foi presidente do BNDES, conselheiro econômico da candidata Marina Silva e membro da equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, o professor André tem diversos livros de economia publicados, alguns em língua estrangeira, e em português as obras Bolhas e Pêndulos, Devagar e Simples, Os Limites do Possível, Juros, Moeda e Ortodoxia, Consenso e Contrassenso, esse eu li e é fantástico, e Camisa de Força Ideológica, Crise da Macroeconomia, esse está na lista de leitura. Então, é um currículo extenso à altura da qualidade do pensamento do professor André Lara Rezende. Ao meu lado, para debater comigo, poder reforçar o time aqui num debate com um palestrante de tão elevada envergadura, o procurador do Banco Central, Dr. Rafael Ximenes. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para aqueles que estão todos aguardando, que não é pela minha fala que vocês estão aqui. Professor André, muito boa noite e seja muito bem-vindo à ANAF. Agradecemos muito a sua disponibilidade de conversar conosco. Acho que a audiência é extremamente qualificada e super interessada nas suas ideias, nas suas lições. Então, vou passar a palavra ao professor, por favor. Muito obrigado, boa noite. Eu começo agradecendo o convite e pedindo desculpas pelo fato de não estar por aí presencialmente. Acabou por um imprevisto, vou ter que estar em São Paulo amanhã às 8 horas da manhã, ficaria difícil estar hoje com vocês aí presencialmente. É sempre melhor estar presencialmente, é muito mais a videoconferência e o Zoom é uma grande qualidade que a tecnologia nos permitiu, mas não é a mesma coisa que estar presencialmente, eu sei bem disso. De toda maneira, vamos tentar compensar com uma apresentação para vocês e que a gente possa em seguida conversar com perguntas e respostas, que é sempre mais interessante. Quanto tempo eu tenho para fazer essa exposição inicial? Por mim, o tempo que o senhor quiser. Há um coquetel preparado na sequência, as pessoas podem ter um pouco de sede em determinado momento, mas eu tenho certeza que todos aguardarão até o final sem nenhum problema. Sabe que é uma teoria de psicologia que diz que o máximo que as pessoas conseguem prestar atenção são 10 minutos iniciais e os 5 finais de qualquer aula ou palestra. Então, eu vou tentar ser breve, ver se eu fico nos 30 minutos dessa apresentação inicial. Muito bem. Depois de 15 anos de uma ameaça de deflação, desde a crise financeira de 2008, a inflação está de volta no mundo todo. Uma inflação ainda relativamente moderada, mas uma inflação muito mais alta do que se poderia imaginar. A volta da inflação coincide com a inexistência de um quadro conceitual de consenso para a formulação de políticas para combatê-la.
Por que isso? O que aconteceu? Primeiro, temos que lembrar que a teoria econômica é um conjunto de ideias sobre a atividade humana que não é ciência, mas não no sentido das ciências naturais. É, a sociedade tem comportamentos que não têm a estabilidade que tem o mundo natural. Por isso, de certa forma, estão em constantes mudanças, e as teorias sociais, e economia é uma teoria social, precisam ser necessariamente revistas para se adaptar às circunstâncias e às mudanças pelas quais a sociedade passa. Portanto, elas precisam ser regularmente revistas. São necessariamente, em certos momentos de rupturas, essas revisões são mais importantes do que meras adaptações às circunstâncias. É o caso que estamos vivendo hoje, nesse primeiro quarto do século XXI. Sobretudo da teoria macroeconômica e a teoria monetária em especial. Vocês, eu não sei, vocês são jovens, mas acho que todos um pouco mais velhos se lembram que na segunda metade do século XX, quando eu comecei a estudar economia, e até, com certeza, a última década do século XX, nos anos 90, a teoria monetária era dominada pelo que se conhece, a chamada teoria quantitativa da moeda. A tese de que a quantidade de moeda determinava o produto nominal. Dado que a renda real era determinada em outras esferas, a quantidade de moeda, a expansão da moeda terminava por determinar o nível de preços e, portanto, a inflação. A inflação seria sempre proporcional e causada pela expansão monetária, em particular da base monetária. Essa teoria quantitativa da moeda começou a ser questionada, ela foi questionada logicamente e empiricamente pelas experiências de países que tiveram inflação alta, inclusive a do Brasil. A minha, ela sempre me pareceu, desde que eu comecei a estudar economia, ela sempre me pareceu, no mínimo, incompleta. E na maioria das vezes, logicamente inconsistente. O fato, eu não vou me estender sobre isso, mas basicamente ela foi abandonada a partir da última década do século XX, nos anos 90, quando ficou claro que os bancos centrais não controlavam a base monetária. O instrumento do Banco Central é a taxa básica de juros, a taxa paga sobre as reservas bancárias, e não a quantidade da base monetária. A base monetária é sempre, de certa forma, endógena. É algo que a economia determina e o Banco Central é obrigado a sancionar se ele quiser controlar a taxa de juros. Eu não vou me estender, mas não existe uma relação bionívoca, como poderia parecer, entre quantidade de base monetária e taxa básica de juros. Ao reconhecer que o instrumento de política monetária do Banco Central é a taxa básica de juros, a teoria monetária que dependia de um controle da base monetária foi completamente abandonada. E o golpe definitivo no abandono da teoria quantitativa da moeda veio com a crise financeira, a grande crise financeira dos países desenvolvidos em 2007 e 2008. O que ocorreu foi que houve essa crise financeira, como todos sabemos, a reação dos bancos centrais no mundo todo, mas liderada pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, à época comandado por Ben Bernanke, que foi, aliás, um dos expoentes da revisão da ortodoxia monetária nos anos 90, mostrou que a reação à contração súbita de crédito e da crise financeira, uma crise que na teoria convencional aparece muito pouco, porque a teoria macroeconômica convencional fala muito pouco de crédito e do sistema bancário. Ele não existe. Mas um economista como Hyman Minsky tratava disso com grande maestria. Então, claramente, o que aconteceu em 2007 e 2008 é uma crise minskiana de crédito, em que o mercado financeiro expande gradualmente e subitamente se contrai, provocando uma crise de crédito seríssima. A ação do Banco Central, de Bernanke, que era um estudioso, inclusive, da crise de 30, a tese de doutorado dele era sobre a crise de 30. O Bernanke, só como curiosidade, foi meu colega
no MIT, no curso do MIT. Entramos e saímos juntos do doutorado no MIT. E o Bernanke, que era um estudioso dessa questão, não teve dúvida e o que fez? Expandiu drasticamente a base monetária, injetando liquidez, reservas bancárias no sistema para compensar a contração súbita de crédito que estava acontecendo numa crise minskiana, uma crise financeira minskiana. Isso que se denominou o afrouxamento quantitativo, o quantitative easing, fez uma expansão da base monetária. Só para vocês terem uma ideia, a base monetária americana foi multiplicada por um fator de 10. Cresceu 10 vezes num espaço de menos de um ano. Claramente, pela teoria quantitativa da moeda, isso daria uma hiperinflação seríssima. E o que ocorreu não foi isso. Isso foi repetido na lei do Banco Central americano, Banco Central europeu, Banco da Inglaterra e vários outros bancos centrais ao longo do mundo todo. De certa forma, o Banco do Japão já vinha fazendo isso há mais tempo, desde o início do século XXI, para tentar evitar uma deflação no Japão. O que ocorreu, ao contrário do que se poderia imaginar pela teoria quantitativa da moeda, que haveria uma hiperinflação, foi que as economias todas entraram numa espécie de ameaça permanente de deflação. Bom, a teoria quantitativa da moeda já tendo sido abandonada, ela foi substituída pela ideia, olha, se o instrumento do Banco Central é a taxa básica de juros, o que ocorreu ela foi substituída basicamente por uma regra heurística, que é a chamada regra de Taylor, de John Taylor. Uma regra que diz, olha, o Banco Central deve subir ou baixar a taxa básica de juros mais do que proporcionalmente aos desvios da inflação em relação à meta. Essa regra de Taylor vinha sendo seguida até a crise de 2007-2008. Na crise de 2007 2008, segundo o modelo que embasa a regra de Taylor, que é esse modelo hoje dominante era um modelo neo-keynesiano que aparece, cuja origem está nos trabalhos principalmente agora me escapa o nome, eu vou voltar daqui ao segundo, mas os modelos neo-keynesianos, do Michael Woodford. Esses modelos não têm crédito, mas eles têm como base a ideia de que a inflação resulta de uma combinação de pressão da demanda sobre a economia, portanto ela é uma relação inversa do hiato de produto e do desemprego e das expectativas. E as expectativas depende de como se modelam as expectativas. Muito bem. Em tese, portanto, o que está dizendo é que ao subir a taxa de juros, você consegue desaquecer a economia, criar espaço na capacidade produtiva, capacidade ociosa, criar algum desemprego e isso se refletiria numa moderação da inflação. Bom, de certa forma, essa visão de que a inflação responde à pressão da demanda agregada é uma visão convencional, e essa visão de que existiria uma taxa de juros que, de certa forma, equilibra essa oferta e demanda e mantém a economia com preços estáveis, inflação controlada e perto do pleno emprego, em princípio, inclusive que essa taxa de juros seja a mesma para controlar a inflação e manter o pleno emprego, é o que se chamou em alguns trabalhos de a coincidência divina, né? Porque você tem um instrumento só e dois objetivos. Mas não vamos entrar nessa discussão. O que acontece é que, qual é a lógica por trás desse modelo? Você, ao aumentar a taxa de juros, desaquece a economia, cria desemprego e capacidade ociosa. O desemprego modera a pressão sobre os salários e, ao moderar a pressão sobre os salários, modera a inflação. Essa é a relação entre desemprego e inflação inversa que estava expressa desde os anos 50 na chamada curva de Phillips.
Primeiro problema, a curva de Phillips nos últimos anos, certamente na última década, nos últimos 15, 20 anos, praticamente desapareceu. Se tornou muito menos inclinada, muito menos acentuada do que era. Então, a relação inversa entre desemprego e taxa de inflação desapareceu em quase todos os países do mundo. Por que isso? Ainda pouco explicado, mas a hipótese mais razoável é de que a tecnologia destruiu o emprego formal. O emprego hoje é muito mais informal, de pessoas autoempregadas e prestadoras de serviços, portanto, reduziu o poder dos sindicatos e, portanto, a relação entre o desemprego e a moderação dos salários praticamente desapareceu. Bom, este é o que se chama de os canais de transmissão da política monetária nunca foram muito bem definidos. Esse era o da curva de Phillips. Um segundo é a ideia de que, ao subir a taxa de juros, você tende a, por questões de uma taxa de câmbio flutuante, por questões de arbitragem entre juros internacionais, você tende a atrair capital e valorizar o câmbio, e a valorização do câmbio é também deflacionária. Isso depende, evidentemente, do grau de abertura da economia, de várias outras questões. Mas esses são os dois principais canais de transmissão da política monetária convencional. Os canais de transmissão sempre foram mal especificados. Como é que isso funciona? Não é muito claro. Milton Friedman, o papa do monetarismo no século XX, cunhou a expressão de que, olha, a política monetária funciona com defasagens, com lags, como ele dizia, que são imprecisos, desconhecidos e variáveis. Uma afirmação que não pode ser mais acientífica, é inacreditável, mas ela se tornou uma referência citada por muitos macroeconomistas para justificar qualquer coisa do ponto de vista, olha, se a política de juros funciona, a política monetária, a política de juros funciona, e se ela não funcionou ainda é porque as defasagens são muito variáveis. Em algum momento ela vai funcionar. Isso é claramente, como eu disse, a coisa mais acientífica possível. Né? Mas teve muito apelo e continua sendo repetido. Bom, a questão sobre a crítica a esse arcabouço conceitual da inflação tem, primeiro de tudo, como nós no Brasil sabemos, ou sabíamos, agora parece que esquecemos, a inflação não é um fenômeno único, ou não é um fenômeno de causa única, e, portanto, não é um fenômeno único. É uma alta persistente do nível geral de preços, que pode ter causas muito diferentes e tem, portanto, características muito diferentes. A inflação pode ser uma inflação de demanda, normalmente é uma inflação moderada no seu início, por pressão excessiva da demanda sobre a capacidade instalada da economia, que transborda, começa a criar déficit externo, desvaloriza a moeda, o mercado de trabalho fica muito apertado, e isso, então, cria uma pressão de demanda. Mas essa não é a única inflação possível, perfeito? Nós sabemos que a experiência e a literatura latino-americana e de países que tiveram alta inflação, como Israel e muitas outras economias em desenvolvimento, nós sabemos que existem várias outras razões para ter inflação. Você pode ter inflação devido a uma chamada, o que na tradição latino-americana, principalmente da CEPAL, chamou de inflação estrutural, que é a ideia de uma inflação que vem da pressão do crescimento sobre gargalos estruturais da oferta. Ela é uma inflação que pode sempre ser atribuída, olha, no fundo é uma inflação de demanda, mas a solução é destravar os gargalos da oferta, não necessariamente conter a demanda. O primeiro tem que ser uma combinação dos dois. Ela pode ser uma inflação vinda de choques negativos de oferta. Isso é uma inflação que ocorreu, por exemplo, na segunda metade do século passado, com os dois choques de petróleo, grandes altas de preço de petróleo. Uma alta extraordinária, como foi a alta de preço de petróleo na segunda metade do século passado, nos anos 70 e 80, você tem
isso se transmite em preços de energia, que são preços usados, que são preços que aparecem em todos os outros preços da economia, preço de transporte, de energia, e são pervasivos para todos os outros preços, e isso provoca uma inflação. Você pode ter o que nós no Brasil chamamos de, na época de 70, cunhamos a expressão inclusive de uma inflação inercial, é a ideia de que uma inflação que teve uma causa lá atrás, pode ter sido qualquer uma delas, normalmente essa estrutural, choque negativo de oferta, pressão de demanda, mas que ela se instalou e ela, uma vez que ela está instalada e tem muito tempo, ela gera uma espécie de inércia. Todo mundo espera que ela vá continuar. Entende? Especialmente se você tentar se adaptar à economia para essa inflação com indexação formal retroativa de salários e de contratos, de todos os tipos de contrato. Foi o que nós tínhamos no Brasil no segunda metade do século passado. E você pode ter, finalmente, uma coisa de hiperinflação. Hiperinflação é uma desorganização completa do sistema de pagamentos, uma desmoralização do sistema de pagamentos, do sistema da unidade de conta nacional, que é a moeda nacional, o que leva a uma completa fuga da aceitação da moeda nacional e uma tentativa de substituí-la por qualquer alternativa, moeda externa, qualquer coisa que seja possível. São fenômenos muito distintos, e que não podem ser tratados, tem que ser um entendimento específico e um tratamento específico. Bom, a macro convencional, entretanto, não considera isso. Praticamente tende a tratar que toda inflação é uma inflação exclusivamente uma inflação de demanda e deve ser combatida com uma inflação de demanda. Antigamente se dizia com controle monetário e hoje se diz com alta da taxa de juros. A novidade da macro desse século XXI é a ideia das expectativas. No século XX, as expectativas eram normalmente retroativas, olhando para trás, backward-looking expectations, chamavam de adaptativas, etc. E isso isso justifica a inércia da inflação. Com a hipótese das chamadas expectativas racionais, de que os agentes na economia formam suas expectativas de acordo com o modelo que os economistas definem para a economia, e elas olham para frente, as expectativas passaram a ser forward-looking, olhando para frente. E isso foi incorporado aos modelos tradicionais, dizendo, olha, a inflação é uma combinação, é sempre uma inflação de demanda, uma pressão de demanda, mas ela tem um componente expectacional, que é a expectativa dos agentes sobre o que a inflação será. E é preciso influir nessas expectativas. Ancorar essas expectativas passou a ser o conceito usado. A grande vantagem, tanto as expectativas adaptativas, olhando para trás, backward looking, como as expectativas racionais, são fáceis de modelar, matematicamente. Todas as outras expectativas que você pode ter mais sofisticadas ficam muito mais complicadas. Então, como os economistas gostam de modelos simples e matemáticos e possam ser expressos em formulações matemáticas, as expectativas adaptativas e as racionais, que têm uma modelagem muito elegante, tornaram, no início havia uma grande resistência à aceitação das expectativas racionais, e depois elas terminaram por realmente ganhar completamente o apoio intelectual da grande maioria dos economistas. Bom, o resultado disso é que nós temos hoje, nesse final do primeiro quarto do século XXI, uma combinação curiosa e, de certa forma, perigosa. Nunca tivemos bancos centrais tão poderosos porque eles tiveram uma atuação fundamental nos últimos anos, inclusive de resolver e evitar que as crises financeiras se espalhassem completo por toda a economia, com a atuação do quantitative easing, aí da redução da taxa de juros para praticamente zero, mas eles hoje não têm
um quadro conceitual sólido. Então, é uma combinação de alto poder político de atuação, inclusive porque venceu a ideia de que os bancos centrais devem ter autonomia operacional, inclusive legalizada, como se adotou no Brasil, justamente quando o arcabouço teórico, conceitual por trás da teoria monetária dos bancos centrais está em grande questionamento e não está bem definido. Bom, muito importante, não apenas a crise de 2007, 2008 desmoralizou a teoria quantitativa da moeda definitivamente, mas ela também criou um questionamento empírico à nova ortodoxia da regra de Taylor. Porque a nova ortodoxia da regra de Taylor dizia que quando a inflação está abaixo da meta, que foi o que aconteceu em grande parte do mundo, não no Brasil, mas em grande parte do mundo, o que você tem que fazer é baixar, como diz a regra de Taylor, mais do que proporcionalmente a taxa de juros. Foi o que os bancos centrais vieram fazendo. Mas quando eles chegaram perto de zero, taxa nominal zero, eles atingiram o que se convencionou chamar o limite inferior, o lower bound da taxa de juros. Ter taxa de juros negativas não é simples, perfeito? Especialmente se você tiver moeda papel, se você tiver só moeda digital, você até poderia fazer. Mas o limite é ter taxa de juros zero, ou ligeiramente abaixo de zero. Foi o que aconteceu. Pela teoria convencional, aceita, ortodoxa, isso faria com que a deflação continuasse e se agravasse. E não foi o que ocorreu. Quando as taxas de juros chegaram perto de zero, do lower bound, os bancos centrais não puderam continuar seguindo a regra de Taylor, pararam de reduzir a taxa de juros. O que aconteceu? Em vez de você ter mais deflação, a deflação também parou. Gerando, portanto, um questionamento ao consenso que se tinha. Muito bem. De certa forma, esse voo cego dos bancos centrais, ou uma teoria, se não cego, uma teoria que pelo menos embaça a visão do que fazer, tem dois problemas seríssimos hoje em dia. Primeiro, ela tende a ser disfuncional, porque ele funciona usando a taxa de juros para provocar recessão e desemprego, né? E com isso tentar baixar a taxa de inflação. Segundo, ele do ponto de vista de distribuição de renda e riqueza, regressivo, porque ao subir a taxa de juros, você está transferindo renda de quem paga imposto, porque o serviço da dívida aumenta, e quem paga imposto são a sociedade como um todo, na sua média, para os agentes superavitários na economia, que são os detentores da dívida pública. O efeito é regressivo. Bom, portanto, e como ficou claro desde um artigo seminal de 1981 de Sargent and Wallace, que tem um nome curioso de alguma aritmética a desconfortável aritmética monetarista, some uncomfortable monetarist arithmetics, mostra que política monetária e política fiscal não são dissociadas, o que é o mais ou menos óbvio. É impressionante que tenha demorado tanto para entender isso, perfeito? É claro que se você usa a política monetária da taxa de juros, ao subir a taxa de juros, você também aumenta o serviço da dívida. E aumentando o serviço da dívida, você aumentou a despesa fiscal, a despesa do governo. Obviamente, ao baixar a taxa de juros, você reduz o custo da dívida e você reduz a despesa do governo. Em algum momento, se você tiver uma relação de dívida-PIB muito alta, a elevação da taxa de juros ela tem um efeito contracionista pela elevação da taxa de juros lá da demanda, mas ela tem um efeito expansionista porque ela está expandindo o pagamento de juros para a economia, que pode dominar, pode ser um efeito expansionista, que pode dominar o efeito contracionista da elevação dos juros. Isso que se convencionou chamar de dominância fiscal. A ideia de, olha, a partir de um certo ponto, a elevação da taxa de juros é contraproducente,
porque ela cria um déficit, não é um déficit primário, mas é um déficit nominal na economia, é déficit, você está jogando recurso na economia, que pode, mais do que contrabalançar, o efeito contracionista da alta de juros. Bom, esse é onde nós estamos hoje, perfeito? Eu, antes de terminar, ou para terminar, vou listar o que me parece, assim, pontos fundamentais para rever esse arcabouço conceitual da macroeconomia e especificamente da teoria monetária. O primeiro ponto mais importante é que moeda é dívida pública. Dívida é uma dívida, é simplesmente a moeda fiduciária, integralmente fiduciária, que não tem lastro em uma commodity, em valor, como era na época do padrão ouro, é simplesmente um compromisso do governo, um passivo do governo, que serve para pagar impostos. É, portanto, uma dívida que não paga juros e que é uma perpetuidade, mas é uma dívida. Como a dívida pública, durante esse período todo, desde 2007 2008, em grandes partes do mundo, estava com juros perto de zero, ficou praticamente indistinguível de moeda. E pode-se dizer de outra forma, dívida pública também é moeda, porque se o sistema financeiro é muito líquido, como é hoje, sofisticado, em grande parte das economias modernas sofisticadas, a dívida pública é completamente líquida. Você consegue vender e comprar uma dívida líquida sem praticamente nenhum deságio. Então, ela serve de moeda. Ela é uma quase moeda. Então, moeda é dívida e dívida é quase moeda. Então, isso precisa ser entendido. Bom, portanto, e política monetária e política fiscal são inseparáveis. Segundo, o Banco Central controla a taxa básica de juros, que influencia toda a estrutura a termo da taxa de juros na economia. Esse é um ponto muito fundamental, porque hoje está na berlinda no Brasil. O presidente do Banco Central do Brasil tende a dar a impressão de que quem determina as taxas de juros, aliás, é o mercado. Sim, o mercado determina a taxa de juros com base na expectativa da trajetória da taxa básica daqui até o prazo de vencimento da dívida que se está falando. Isso que se chama a estrutura a termo da taxa de juros, que o mercado financeiro e o próprio Banco Central hoje chama carinhosamente de a curva, a estrutura a termo da taxa de juros, ela varia, dependendo com as expectativas. Ela pode ser mais ou menos mais inclinada, positivamente inclinada, até negativamente inclinada, se a taxa de juros do curto prazo estiver muito alta, se for que ela for baixar, e ela pode ser positivamente inclinada, como tende a ser, porque quanto maior o prazo, de certa forma, maior a incerteza do custo de carregamento, a taxa e o prêmio de risco de carregamento que o mercado pede. Perfeito? Positivamente inclinado é a posição natural, de certa forma, da estrutura a termo da taxa de juros. Agora, o Banco Central, se ele pudesse atuar no mercado de títulos públicos, como já pôde no Brasil, hoje não pode, eu acho que deveria, como faz o Banco Central do Japão, por exemplo, pode fixar não apenas a taxa de um dia, como toda a estrutura a termo da taxa de juros. Eu posso dizer, olha, a taxa de um dia é tal, mas a taxa de um ano é tal, eu compro e vendo tanto para título de um ano, compro e vendo para 2 anos, 3 anos, e o Banco do Japão faz isso para títulos até 10 anos. Então ele determina toda a estrutura a termo da taxa de juros, né, com isso. Qual é a desvantagem disso? Se o mercado não concordar com as taxas de longo prazo fixadas pelo Banco Central, ele pode dizer o seguinte, olha, essa taxa está me parecendo baixa para uma taxa de um título de 10 anos, então eu vendo para o Banco Central o título de 10 anos e compro um título mais curto. Isso vai encurtar o prazo médio da dívida, a duration da dívida. Isto é um problema? Menos do que parece, dado que toda a dívida tem uma enorme liquidez. Bom, portanto, o resultado disso é que o prazo médio da dívida é muito menos relevante do que parece quando toda a dívida é líquida, como é a dívida de países que têm moeda fiduciária e mercados financeiros altamente sofisticados. Quarto, a alocação de crédito, a criação o que expande a moeda na economia é a decisão dos bancos
comerciais que têm acesso às reservas no Banco Central. O banco, ao contrário do que ensina o multiplicador bancário da escola, não expande seus empréstimos quando tem depósito. Ele expande seus empréstimos quando acha que tem créditos cuja taxa de risco-retorno compensa. E se financia no interbancário, ou entre bancos entre si, que em última instância vão se financiar no Banco Central. Então, de certa forma, o crédito vem sempre do Banco Central, mas a decisão de expandir vem do sistema bancário, corretamente. Então, ele expande gradualmente e financia no Banco Central, e o Banco Central é obrigado a suprir essas reservas, expandir o crédito, se ele não quiser perder controle da taxa básica. Bom, e portanto, da expansão do crédito para o sistema bancário privado é positiva, porque o setor privado é melhor alocador, avaliador de crédito do que o setor público. Mas o direcionamento desse crédito poderia melhorar, porque o sistema privado tende a ir para onde aparecem oportunidades. E no momento em que você tem oportunidades especulativas, um setor está crescendo muito, ele reforça essa bolha especulativa e até o momento em que ela se reverte subitamente, com uma crise financeira, como foi a crise dos mercados imobiliários, dos subprimes e de várias outras, todas as crises financeiras minskianas, como eu fiz de referência. Então, de certa forma, um certo direcionamento macro do crédito seria um instrumento importante de ser usado. Segundo, é muito importante entender que a inflação não é um fenômeno único e, portanto, não pode ser combatido com regras mecânicas, nem com modelos pretensamente sofisticados econometricamente, que, em última instância, são regras mecânicas, que servem apenas para impressionar os incautos que não sabem, não entendem o modelo e veem a equação matemática e um cálculo estatístico e acham que isso, olha, devem ter aí uma cientificidade que eu não estou sabendo, melhor não contestar. Bom, e por último, existem na condução de política monetária e de política fiscal, claramente decisões, trade-offs complicados, né, que não podem ser delegados de forma completa para uma esfera técnica, para o que se chama poderes não eleitos, unelected powers, como se tem escrito sobre isso. Esta é uma delegação que sabota a noção da democracia representativa e da legitimidade de um governo democraticamente eleito. Essa questão gera uma reação política complicada, não vou me estender sobre isso, mas é uma ideia que nós vemos no mundo todo, vimos muito na União Europeia, com a força da Comissão Europeia e a relativa força da Comissão Europeia e a falta de poder do Parlamento Europeu, e isso está aparecendo no mundo todo. Os eleitores têm uma percepção, olha, não adianta democracia representativa, de certa forma, uma farsa, porque quem manda é a tecnocracia. Quem nós elegemos não manda nada. Isso tem efeitos muito complicados para a questão do apoio da democracia. Muito bem, eu termino aqui essa minha exposição inicial, dizendo que esse estado da arte, como me pediram para dizer sobre o título que eu daria a essa palestra, e é muito adequado, porque a verdade é que teoria monetária é principalmente arte, é uma questão de bom senso e política. Tem um elemento técnico, de avaliação, de percepção de como é que você ordena em um entendimento do funcionamento do mercado financeiro, da economia, mas é, sobretudo, uma avaliação política e social das circunstâncias e de que opções tomar, que trade-offs optar, que não podem ser tratado com a ferro e fogo, com uma teoria e implementação como se fosse uma teoria científica, natural, absolutamente definida e impossível de ser contestada. Termino aqui e agradeço a vocês a atenção. Professor André, muito obrigado pela brilhante exposição. Eu tenho algumas
alguns pontos que eu gostaria de debater, mas eu vou passar a palavra para o meu colega, o Rafael Ximenes, para que ele possa dar início, então, a esse debate. E peço aos colegas da plateia, quem quiser fazer alguma pergunta ao professor, por favor, deixe o nome, né, levanta a mão, deixa o nome com a Roberta, para que eu possa, então, conceder o microfone e a gente possa passar a palavra para os colegas. Rafael, por favor. Boa noite. Boa noite aos colegas e colegas. É um grande prazer estar aqui. E uma honra dessas da gente colocar no currículo, mostrar para a mãe que ia estar aqui participando de um painel com o doutor André Lara Rezende. Agora há pouco, doutor André Lara Rezende, nós falávamos aqui de, enfim, histórias. Estamos comemorando aqui o aniversário da carreira do Banco Central, e muitos comentavam, os colegas, que, olha, nós entramos, tivemos emprego por conta do Plano Collor, né? Enfim, e tiveram trabalho e continuaram relevantes por conta de o árduo combate aí à crise inflacionária no meio do processo de redemocratização, etc. Aquela história que todos nós sabemos, né? E, portanto, de certa forma, está diante do formulador de uma proposta, como foi o Plano Larida, né? Que veio encontrar implementação apenas 10 anos depois, mas que nos trouxe estabilização macroeconômica, mas como é comum em economia e como é comum na tecnologia monetária, uma solução cria um problema, né? Então, a estabilização macroeconômica criou o problema da eliminação do ganho de floating e logo depois, ali, na segunda metade da década de 90, nós tivemos a quebra de 3 dos 5 maiores bancos do país, a época do Bamerindos, Econômico, Nacional, etc., e a luta continuou. Um problema, uma solução, a solução traz um problema, e por aí vai. E ter convivido com isso numa casa como é o Banco Central e numa carreira como a de procurador do Banco Central, é, sobretudo, uma aula de humildade, né? O senhor falava da questão da violência simbólica, aí da matemática, né? Da equação. Qualquer coisa dita nessa linguagem parece ter ares divinais, como o latim usado pelos monges medievais, né? Para rezar a missa, e como muito do latinório que nós, da área jurídica, utilizamos com nossas togas e pompas e circunstâncias e salamaleques, que são, em grande medida, também uma violência simbólica para afastar o olhar crítico, né? E estar numa carreira como a de procurador do Banco Central é, de algum modo, encontrar pela contraposição, pela riqueza da interação entre duas carreiras, duas disciplinas intelectuais, que são o direito e a economia, que tem essa característica, né? É encontrar nessa tensão, nessa interação, uma aula de humildade, né? Nós trabalhamos lado a lado com colegas que são da carreira de analista do Banco Central, que eu gostaria também de homenagear, a nossa carreira irmã dentro da nossa casa, que faz com que nós estejamos muito próximos de um cliente muito qualificado. E, portanto, a gente precisa baixar a bola, aprender bastante, e pude sentir, nesses meus 20 e tantos anos de carreira, que isso é recíproco, né? Em algum momento, uma tensão inicial dos economistas um pouco incomodados, né, do governo, os tecnocratas, com freios que talvez nós quiséssemos colocar por questões legais, começaram principalmente quando determinadas dificuldades aconteciam, e confesso que fiquei muito tocado com a sua referência no seu último livro, ao fato de que, por conta de traumas psicológicos ligados a uma dificuldade de um processo judicial, traumas psicológicos que, no seu relato, foram sentidos, tiveram sua dimensão percebida apenas muitos anos depois, o senhor chegou a dizer com sinceridade que não era mais um economista, era um ex-economista. Ou seja, nós teríamos toda essa sua capacidade de avaliação crítica da teoria macroeconômica, toda essa capacidade de não só falar sobre, mas de construir o estado da arte da macroeconomia, perdida, capital humano perdido, por conta de traumas dessa área jurídica. Então, toda essa referência que eu fiz, essa interação entre direito e economia, uma carreira jurídica como a nossa, e as carreiras de economistas, eminentemente de economistas do Banco Central, foi para lhe fazer uma pergunta que, na verdade, eu acho que faço aqui portando uma curiosidade do nosso procurador-geral, o doutor Cristiano, que, em muitas conversas que tivemos, sempre dizia o seguinte: olha, a gente, às vezes, é tratado como área meio aqui no Banco Central, porque, embora tenhamos tido toda essa abertura de aprendizado mútuo, há também ainda as picuinhas, né, normais entre os vizinhos, né? E ele dizia, somos tratados às vezes como áreas meios, as pessoas nos valorizam apenas na hora do aperto e tal, mas isso é uma visão equivocada, porque a segurança jurídica, que é o nosso produto,
faz parte da ancoragem das expectativas. Se a autoridade monetária não tivesse como sustentar com níveis de vitória importantes em tribunais, com níveis de segurança preventiva importantes na atividade consultiva, as políticas e as opções políticas que tem de fazer, por vezes, como arte, como heurística, com um arcabouço teórico que, como o senhor abordou muito bem, se fragilizou diante das novidades, dos desafios contemporâneos. Se não houvesse essa segurança jurídica, parte das expectativas poderiam ser muito mais difíceis de ancorar, né, das expectativas de inflação. Como a gente viu, é a novidade da macroeconomia do século XXI, a sofisticação dessa análise das expectativas, a passagem para as expectativas racionais, etc. Então, termino essa fala aqui perguntando ao senhor sua impressão sobre essa nossa, espero que não seja veleidade, espero que seja um sincero desejo de contribuir, sobre a participação de quem provê segurança jurídica, da segurança jurídica, na ancoragem das expectativas, que é hoje o grande elemento de realização da política monetária, né? Meu caro Rafael, excelente. Deixa eu te perguntar, vou comentar rapidamente sobre o que você mencionou. Primeiro, sobre a questão de humildade versus violência simbólica, eu acho que isso é muito importante. Os economistas, nos últimos anos, o papel dos economistas nas últimas décadas, desde que eu me formei em economia, terminei meu doutorado no MIT em 1979. De lá para cá, o papel dos economistas na vida pública, o prestígio dos economistas só aumentou. Embora tenha crítica, etc., os economistas se formar como economista, especialmente com um doutorado fora, etc., é um atalho rápido para a vida pública e, de certa forma, os cargos de poder, especialmente nesses cargos de poder, um poder não eleito, e também no setor privado. E os economistas se tornaram muito arrogantes e justamente usam a ideia de que a economia convencional é propícia, embora eu acho que em grande parte equivocadamente, para a formalização matemática, como um instrumento de retórica e de impostura. A palavra é realmente de impostura, de violência simbólica. Então, retomar uma certa humildade para os economistas é muito importante. Eu digo com a minha experiência, perfeito? Eu sou formado na tradição de economistas mainstream. Eu fiz graduação na PUC do Rio, mestrado na EPGE, Fundação Getúlio Vargas do Rio, e fiz doutorado no MIT. E claramente a minha percepção de que essa economia, esse quadro conceitual tinha sérias deficiências e tem uma grave impostura, veio com o tempo e é difícil reconhecer isso. Não é fácil. Eu sinto, inclusive, que grande parte dos meus colegas que resistem a isso é justamente dizer, olha, isso é uma forma de tirar o meu prestígio. Eu conto aqui uma historinha rápida antes de voltar à sua pergunta final. Agora, nesse segunda e terça-feira, nós fizemos um seminário organizado pelo BNDES, a Fiesp e o SEBRE, e convidamos o Prêmio Nobel de Economia, o Joseph Stiglitz. O Stiglitz fez uma palestra extraordinária, eu tinha convivido pouco, embora eu fui 2 anos professor visitante lá em Colômbia, e o Stiglitz está em Colômbia, mas eu encontrei muito pouco com ele. E agora, lá nesse período, tivemos um jantar, depois tivemos um almoço, depois da palestra com o Stiglitz, e perguntei a ele, porque ele disse, olha, as pessoas têm alguma pergunta, ninguém tinha alguma pergunta, eu disse, olha, o professor Stiglitz explica qual é a sua... Como ele tem muitos anos de ser uma visão crítica da teoria convencional, lembre-se que o Stiglitz foi vencedor da medalha Clark, que é o economista mais brilhante, menos de 40 anos, depois do prêmio Nobel em economia. Mas já há algumas décadas é um crítico da teoria convencional. Eu disse, olha, por que essa resistência à crítica lógica e empírica que você tem hoje a economia convencional, das pessoas que defendem essa economia? Ele disse, olha, eu acho que é assim como o modelo Totti Clay, que é de massa, de moldar, que se tinha antigamente o modelo de crescimento de Totti Clay. A ideia de que as pessoas são moldáveis intelectualmente até fazerem seu doutorado.
Depois que saem do doutorado, elas não são mais moldadas, elas se calcificam e não querem mais rever suas opiniões. E ao contrário, tem uma espécie de certa assim, olha, isso é uma ameaça a eles. Se você está questionando as ideias que eu aprendi lá atrás, que me tomou tive muito tempo, muita dificuldade de aprender, e agora há anos que eu já não revejo mais, eu não quero mais saber disso. E isso é exatamente o que eu vejo nos meus colegas. Meus colegas ficam irritados. Como se fosse, olha, nós já sabemos, isso aí já está estabelecido, você vem agora querer questionar coisa que nós aprendemos há 40 anos atrás, perfeito? Vai questionar o nosso poder e o que nós estabelecemos. Para você questionar isso, você precisa manter um frescor, uma curiosidade intelectual que a grande maioria das pessoas não tem. Bom, então isso para manter frescor e curiosidade intelectual, é preciso ter, sobretudo, como você disse, humildade. Tá? Agora, digo sobre a questão, ainda já que você mencionou a questão da minha experiência pessoal, a ideia de um trauma, é claro que é importante, a vida pública precisa ser, claramente você tem que ter uma espécie tem que estar sob escrutínio permanente de quem participa da vida pública. Mas você não pode tratar quem participa da vida pública, e eu disse nesse sentido, tanto quem participa da vida pública como funcionário de Estado, como quem participa da vida pública como um político eleito em todas as áreas, como se todo mundo que quer participar da vida pública tem interesses escusos, ou, na melhor das hipóteses, é um bobo vaidoso. Né? E que participar da vida pública, da política, sobretudo, é uma tarefa menor. E é o que, de certa forma, se consolidou hoje em dia. E com isso você expulsa de verdade da política e da vida pública as pessoas melhores. E se quem participa da vida pública sai sempre da vida pública, mesmo que tenha uma passagem transitória, carregado de processos jurídicos que o infernizam por 5, 10 anos, o ônus de ir para a vida pública fica extraordinário. É algo que precisa ser pensado. Então, acho isso muito importante. No meu caso, quando eu brinco que eu sou um ex-economista, não é só por causa disso, perfeito? De certa forma, eu tenho uma certa vontade de mudar de ramo várias vezes, mas eu tenho citado muito uma cena do filme O Poderoso Chefão, do The Godfather, número 3, em que o Michael Corleone, eu não sei se vocês se lembram, uma hora que ele diz, toda vez que eu acho que eu estou fora, eles me puxam de volta para dentro, they pull me back in. Eu tenho essa sensação, estou querendo sair da economia, mas me trazem de volta para discutir economia, de outra forma. E então, que jeito? Vamos em frente, vamos continuar discutindo. Bom, vou então à sua pergunta, que eu acho muito importante. A ideia de segurança jurídica a segurança jurídica, a segurança constitucional, é a essência da estabilidade monetária. Quando eu pergunto o que provoca a inflação e hiperinflação, eu só não concordo com a ideia de expectativas, que eu não gosto dessa ideia de ancoragem de expectativa. Posso dizer depois por que eu não gosto disso. Mas a ideia é o seguinte, se a moeda o que define a moeda seria a unidade de conta do sistema da economia. A unidade de conta que é a oficial, então você precisa que o gestor da contabilidade da sociedade, que é o Estado, em última instância o Banco Central e as instituições, tenham credibilidade. Ele está gerindo essa contabilidade de ativos e passivos, que é a moeda nacional, né? Que depende, a unidade de conta primária, essencial, é a moeda. E isso depende de segurança jurídica. Isso, inclusive, é o equívoco que é espantoso que as pessoas defendam, com a ideia de, olha, o mercado, como se o mercado pudesse prescindir do Estado. Não existe mercado sem Estado, sem segurança jurídica, sem ordenação institucional. Quem ordena, quem cria o mercado é o Estado. Então, essa contraposição, como se, olha, o Estado é um peso morto que atrapalha o mercado. Olha, quem faz o mercado é o Estado. Portanto, é óbvio que a questão da segurança jurídica e da boa gestão dos conflitos que são inerentes e inevitáveis na vida social e na vida econômica sejam resolvidos de formas dentro de critérios de razoabilidade da lei, é fundamental para o bom funcionamento da economia e, sobretudo, do sistema financeiro.
Excelente intervenção, Rafael. Eu vou me permitir aqui, eu ainda não recebi as inscrições, então eu vou me permitir aqui fazer as minhas perguntas também ao professor André, já antecipando que, já havia antecipado que eu li parte da obra do professor André e de fato foi uma leitura disruptiva. Assim, a gente está acostumado com aquele discurso do Jornal das 8, né, em que as mesmas ideias de economia são repetidas ad náusea, né? Algumas o professor fez referência agora, e de fato ler a obra do professor André me fez repensar coisas que também me incomodavam, já eram falas e temas que me incomodavam, mas que eu não tinha bagagem para questionar. Fiquei muito feliz de poder saber que eu não estava sozinho nas minhas inquietações, mas também a obra do professor me trouxe novas inquietações, algumas profissionais. E o cerne da questão é o seguinte: eu sou procurador da Fazenda Nacional, né? Nós somos aqui todos membros da AGU, e desde o momento que a gente entra na AGU, sobretudo na Procuradoria da Fazenda Nacional, a gente passa a ser doutrinado num discurso de que o nosso papel para o Estado, no caso da Procuradoria da Fazenda Nacional, arrecadar recursos para permitir que o Estado implemente suas políticas públicas nas outras áreas, né? Então, o papel fundamental da Procuradoria da Fazenda Nacional é arrecadar o dinheiro, junto com a Receita Federal, por óbvio, mas é arrecadar o dinheiro que vai pagar pelas políticas públicas que o Estado vai desenvolver. E nos outros ramos da AGU, notadamente na Procuradoria Federal e na Advocacia da União, aquela ideia de que a meta do advogado público é evitar o gasto. A gente anuncia isso todo santo dia, né? Tem lá o AGU em números, que nós estamos evitando o gasto público. E aí, quando eu li a obra do professor, eu falei, mas me parece que talvez não seja bem assim. Talvez a gente não precise arrecadar para executar a política, e talvez o problema não seja simplesmente não gastar, mas gastar corretamente. Então, eu queria ouvir do professor qual é a imagem que ele tem de uma instituição como a nossa, a AGU, que se vende como a arrecadadora de dinheiro e economizadora de dinheiro dentro de uma política monetária em que talvez esses não sejam os valores principais. Olha, esse talvez seja um ponto mais assim, delicado e, de fato, disruptivo, para usar essa palavra, esse neologismo que importante. Não é verdade. É claro que é importante que o governo tem que poder arrecadar. Perfeito? Países que não têm capacidade de arrecadação, que a carga tributária é muito baixa, são países que têm um Estado desorganizado, desordenado, incapacidade de se financiar, etc. Então, arrecadar é importante. Arrecadação fiscal. É evidente que o governo não pode gastar sem critério, nem pode gastar infinitamente. Uma forma que tem sido usada muito para criticar o que eu tenho dito o que eu sustento, que o governo não tem que se preocupar com gasto, que ele pode gastar o que quiser, porque isso é absolutamente, não cria problema nenhum. Isso é rigorosamente falso. Isso é uma distorção do que eu estou dizendo, né? O que é correto é dizer o seguinte, e é o que a expressão Keynes que entendeu isso, todas as pessoas que entenderam a moeda como unidade de conta, o que o Schumpeter chamou de ver a moeda com teorias creditícias da moeda, em vez de ver teorias monetárias do crédito, não a moeda como mercadoria, entenderam isso. Entenderam que a moeda é só a contabilidade, a unidade de conta. E, de certa forma, quando o governo, como ele detém a capacidade de criar esta moeda, e, portanto, de criar crédito, moeda é crédito, o governo tem, porque ele tem
um governo legitimamente constituído, que é capaz de cobrar impostos, ele pode dar crédito, porque as pessoas sabem que vão ter que pagar ele, então aceitam um passivo contra o governo como algo que tem valor. Esse é que faz isso, por isso que a moeda fiduciária é aceita, por isso que a dívida de um governo é legitimamente estabelecido e que pode cobrar impostos é aceita. Então, o governo tem capacidade de criar poder aquisitivo, né, do nada. O que um dos grandes equívocos, e também, mais uma vez, Keynes, com sua brilhante, entendeu isso lá atrás, não foi o único, isso vem lá desde o século XVIII, mas no século XX, Keynes diz, olha, ao contrário do que defende a teoria convencional, que vem com a ideia de que, olha, não existe, para você investir, você precisa ter tido renda gerada e não consumida, que então é poupança. E o sistema financeiro funciona apenas como um intermediário daqueles que tiveram mais renda do que gastaram, do que dispêndio, do que consumiram e investiram, para aqueles que têm mais dispêndio, consomem e investem, do que tiveram renda. É apenas um intermedia de um para outro. Então você precisa ter poupança para poder investir. E isso não é verdade, porque o sistema, um sistema monetário ordenado de um governo com moeda fiduciária é capaz de criar poder aquisitivo dando crédito do nada. Como? Ele simplesmente diz, olha, isso aqui vale tanto, criou o crédito, criou capacidade de poder aquisitivo. Obviamente, se isso é verdade, ele não precisa de arrecadar para então gastar. Ele pode gastar e arrecadar com o resultado do seu gasto no crescimento econômico, da economia, etc. Essencialmente, portanto, esta ideia de que o governo precisa sempre arrecadar para gastar e equilibrar suas contas, que é conhecido como a teoria dos fundos emprestáveis, the loanable funds, a teoria da Treasury View, que o Keynes se opôs, que precisava sempre equilibrar o orçamento, está claramente falsificada. O governo não precisa sempre equilibrar suas contas. Ele precisa simplesmente que, já que ele tem capacidade de criar poder aquisitivo, dar crédito a si mesmo, o que ele precisa é que o crédito que ele dê, que ele gaste de tal forma que isso volte como crescimento e volte de impostos para ele. Esse é que é o ponto. Então, claramente, o governo precisa gastar bem. O que o Keynes disse é, tudo que nós somos capazes de fazer, no sentido de executar, da capacidade produtiva de uma sociedade, nós somos capazes de financiar. A distorção é achar que o problema está no financiamento do que nós temos que fazer. É muito mais importante de saber de onde vem o dinheiro, é saber o que fazer e como fazer. Essa é a distorção que aparece o tempo todo na ideia, por exemplo, de educação. Olha, vamos alocar dinheiro para a educação. Ao alocar dinheiro para a educação, você não resolveu o problema, porque o problema é o que fazer para a educação e como fazer. O problema de financiar o que fazer e como você vai fazer é menor, é um problema subsidiário. O que você precisa é o que fazer. Alocar dinheiro não é condição suficiente para resolver nenhum problema na sociedade. E, sinceramente, é um problema subsidiário. Agora, gastar bem o dinheiro alocado, este é o problema fundamental na sociedade. Este é o problema fundamental. Então, claramente, é muito simples, vale para qualquer, inclusive uma empresa. Se eu tenho oportunidade de investimentos cuja taxa de retorno é maior do que o meu custo de capital, do custo do crédito, é claro que eu devo fazer. Então, é muito simples. Se o governo tiver um custo de captação de recursos, de endividamento inferior à taxa de retorno dos investimentos, à produtividade marginal do capital dos investimentos públicos, ele deve fazer. Não depende se ele tem os recursos ou não. Ele tem os recursos, aparecerão depois. O investimento gera a sua poupança. Você não precisa de poupança para gerar investimento. Essa é a questão fundamental. Por isso mesmo que Keynes propôs lá atrás a ideia que você tem um orçamento de custeio, porque a ideia de que gastos de custeio, o custo de operação do próprio Estado e gasto de transferências,
você tira de renda de alguém para transferir para outros, devam ser financiados, integralmente cobertos por receitas tributárias. Por quê? Porque isso força a disciplina da sociedade. Isso obriga a sociedade a ter disciplina, que é muito importante. E agora, o gasto de investimento, o orçamento de capital, como o Keynes propôs, deve estar separado. Ele não precisa de fontes tributárias. Ele só precisa que o custo de capital, quer dizer, o custo do seu financiamento, da dívida do governo, seja inferior à taxa de retorno dos investimentos que ele vai fazer. Portanto, evidentemente, o que é muito importante que você tenha um projeto de investimentos públicos bem feito, plurianual, que não sejam investimentos patrimonialistas, demagógicos, populistas, feito de emendas. Emendas parlamentares podem ser positivas, mas você não quer que isso seja uma coisa sem coordenação e domine o investimento público. O investimento público tem que ter um plano plurianual, e o investimento público, ao contrário do que a teoria convencional tende a dizer, não expulsa o investimento privado. Ele não crowds out o investimento privado. Ele estimula o investimento privado. Ele dá a direção, o investimento privado aumenta quando você tem investimento público. Ele crowdzinha o investimento privado. Então, claramente, a questão fundamental você precisa ter uma taxa de retorno dos investimentos públicos, e é verdade para o investimento privado também, superior ao custo de financiamento. Agora, se o Banco Central põe a taxa de juros num nível que a taxa básica como é hoje no Brasil, 8% real, é completamente justificável, não vamos entrar nisso agora, isso inviabiliza qualquer taxa de retorno. É evidente que o que nós temos hoje no Brasil, o que se considera sustentabilidade fiscal, convencionou-se que é uma relação dívida-PIB que não é explosiva. O que faz crescer a relação dívida-PIB? A dívida-PIB é dívida no numerador, PIB no denominador. Se o numerador cresce mais do que o denominador, é explosivo. Se cresce menos, ela vai convergir ou vai se reduzir, perfeito? Então, sim, o numerador cresce com a taxa de juros, é a dívida, o custo da dívida. E o PIB, o denominador, é o crescimento do PIB, é G, é R e G. Se R é maior que G, a relação dívida-PIB vai subir. Se R é menor que G, vai convergir. E, aliás, isso é a essência do último livro do Olivier Blanchard, tá? Que chama Fiscal Policy with Low Interest Rates. É só isso. Olha, o fundamental é saber se o custo do Estado é menor do que a sua taxa de retorno. Acabou. Isso é que é sustentabilidade fiscal. Agora, o que o Brasil faz hoje? O Brasil faz ao contrário. Ele põe a taxa de juros na lua, perfeito? Aí isso agrava o endividamento público e o crescimento da dívida pública. Ele fala, a dívida pública está explodindo, então a gente sobe os impostos para equilibrar o orçamento. Então você tem a taxa de juros alta e os impostos altos. Qual é o resultado disso? Você asfixia o setor privado. Você está matando, você asfixia a economia, não é só o setor, asfixia tudo. Você está matando a sua galinha dos ovos de ouro. Como você deveria fazer isso? Ao contrário. É ter a taxa de juros mais baixa possível e a carga tributária mais baixa possível, obviamente. Perfeito? Obviamente. Agora, não, mas a taxa de juros nós não controlamos, é o mercado quem define. Balela. A taxa de juros quem define é o Banco Central. Perfeito? Essa taxa básica define toda a estrutura de juros na economia. O resto tem todos os tipos de spreads possíveis, de eficiência do mercado, etc. Mas quem define é o Banco Central. A regra deveria ser, o Banco Central tem que pôr a taxa básica sempre, a não ser em condições excepcionais, acima da meta de inflação, no mínimo igual à meta de inflação, para garantir que a taxa real não seja negativa, que é complicado por muito tempo, e nunca acima da taxa de crescimento potencial nominal do PIB. Muito simples. Olha, a meta de inflação é 3%, a taxa nominal, a taxa básica não vai ser inferior a 3%, a não ser em condições excepcionalíssimas. O crescimento potencial da economia é 4% ao ano, gostaríamos que fosse, eu acho até que poderia ser até mais, então 4% ao ano, a inflação 3%, então
o crescimento nominal é 7%. Então, a taxa de juros não vai ser superior a 7% ao ano, a taxa básica. Ela vai ser superior a 3% e inferior a 7%. Acabou. E não tem que mexer na taxa de juros. A taxa de juros é um instrumento complicado, ela é pouco poderosa e, quando ela faz movimentos bruscos, ela é profundamente desorganizadora e perturbadora do sistema financeiro e da economia. Tão simples quanto isso. Muito obrigado, professor. Eu vou passar para o colega Rafael. Eu não tive ainda retorno, então, Rafael, se você quiser fazer mais alguma consideração ou se quiser fazer seus agradecimentos, você fica à vontade. Professor, acabaram de nos dizer que nós temos 5 minutos, mas eu gostaria de explorar um pouco mais, explorar a sua generosidade de estar aqui conosco hoje, para fazer uma pergunta nessa linha desse ponto que parece tão disruptivo, porque, de fato, tanto o crítico quanto o entusiasmado, e é comum que esses sistemas monetários gerem essa paixão imediata, né? Observa essa questão de, nossa, o limite da emissão de moeda, etc., não é financeiro. Primeiro, o Banco Central não controla a base de moeda, a base monetária. Segundo, esse limite não é financeiro, o próprio Estado cria. O limite, o senhor diz lá, é o limite da realidade, é o limite da capacidade instalada, né? Não se pode incentivar a demanda agregada para além da capacidade instalada, porque aí sim isso geraria uma pressão inflacionária. E, nesse sentido, há alguma luta distributiva, em princípio, entre o desejo do setor privado de controlar totalmente a demanda e o poder público tentando fazer suas demandas também, né? Mas, como o senhor bem disse, é simplório imaginar que o investimento público planta o privado e vice-versa. Isso pode até acontecer, mas depende do tipo de investimento. Há situações em que o investimento público estimula o investimento privado. Pois bem, diante disso, a pergunta é, no nosso sistema jurídico, a ideia de que o gasto, a ideia econômica subjacente, né, do mainstream, de que o gasto tem que vir da arrecadação tributária, tem a ver com o fato de esse gasto passar por todos os controles da limitação ao poder de tributar, na Constituição, que está no mesmo título onde está o artigo que fala do Banco Central hoje em dia, anterioridade, a defesa do contribuinte, etc., e o gasto também passar por toda a sistemática orçamentária. De certa forma, alguém empolgado que visse isso diria, nossa, podemos emitir para gastar com saúde, educação, etc., investir, etc., o que seja. Isso, de algum modo, se fosse maximizado, criaria o problema também, de certo modo, não diria de um déficit democrático, se a decisão estivesse na mão de alguém eleito, mas poderia criar um problema de descontrole que o Brasil já experimentou. Nós já tivemos um experimento natural disso, que era aquela história da conta-movimento, né? De certa forma, naquela época, o Estado tinha o poder de deslocar para certas áreas, para financiar certas áreas, a emissão pura. Óbvio que aquilo foi feito de forma distorsiva, não foi feito com essa qualidade, mas aí vou direto à minha pergunta. A ideia de autonomia de Banco Central, e isso é mais uma distorção de suas teorias, né? Porque o senhor já ouvi dizendo, e concordo plenamente, que a questão da independência do Banco Central, tanto em relação ao Estado, que é o que classicamente se considera independência, quanto em relação a capturas privadas, é uma ideia de tentar criar, tentar proteger distorções, evitar o abuso do Estado, evitar que o Estado que usa a moeda, e ele usa para tudo, capture a função do Estado como emissor da moeda, que é provedor de um serviço público. O senhor também destaca, de uma forma que me parece muito interessante, a dimensão da moeda como bem público, assim como o mercado também é um bem público. O que se transaciona no mercado é um bem privado, mas o mercado é um bem público, essa infraestrutura. Moeda também é um bem público, inclusive não rival na sua dimensão principal, que é de unidade de conta, né? E aí a pergunta o senhor acha, então, que se deveria, de alguma forma, dar uma disciplina jurídica, controlar, de algum modo, o uso de dinheiro emitido na veia, para não ter que ficar preso só na tributação, mas, por outro lado, também não estar tão suscetível a distorções quanto o Brasil esteve na época em que existia a conta-movimento do Banco do Brasil? É essa a pergunta. Como evitar o abuso? Como usar essa possibilidade sem abusar dela? Rafael, essa é a grande pergunta, perfeito? Claramente que sim. Esta é sobre a ideia de como é que se define a governança do Estado, que tem moeda fiduciária. Portanto, não tem um limite natural na sua capacidade de gastar. Então, você diz, olha, o orçamento público é a expressão, de certa forma, das vontades de um país democrático, né? Com instituições democráticas.
Portanto, você tem que ter orçamento. O orçamento precisa ser integralmente coberto por receitas tributárias? Não, mas como eu disse, eu acho que você deveria ordenar que todo o custeio do Estado deveria, porque ele deve ser o menor possível, custar ser o mais eficiente possível, como qualquer coisa, qualquer empresa. Você tem que coibir o desperdício, e uma noção de que está se pagando por isso é importante. Segundo, e transferências também deveriam ser cobertas integralmente por receita tributária, porque se você quer transferir renda para alguém, para algum setor da sociedade, você tem que transferir tirando de alguém, e não tirando nada. Tem que ter uma ideia que tem um custo de oportunidade nisso. Agora, a ideia de que você vai investir e você tiver uma taxa de retorno, você foi ao ponto crucial. O presidente Lula tem defendido hoje que a ideia de que saúde e educação são investimentos, não são gastos. Olha, de um ponto de vista de retorno social, ele provavelmente está correto, perfeito? Agora, do ponto de vista de retorno do próprio investimento, do retorno financeiro do investimento e retorno tributário do investimento, pelo menos num curto prazo, não, perfeito? Então, você não deveria ter isso no orçamento de capital e de investimentos. Mas você pode justificar que, a longo prazo, o investimento em educação, qualquer gasto em educação, qualquer gasto em saúde, tem um retorno social e um retorno de produtividade na melhora da mão de obra e da produtividade da sociedade. Pode justificar. Isso só não pode ser abusado. Como sempre, essas coisas precisam de bom senso. Agora, é evidente que essa governança do Estado e como é que você ordena as prioridades orçamentárias e como é que elas são financiadas com impostos, com dívida ou com emissão monetária é uma questão fundamental nessa decisão. Eu acho que aqui no mundo contemporâneo, como eu disse na minha exposição inicial, existe uma distinção entre o que é financiado por impostos e o que é financiado por dívida e moeda. Mas a distinção entre dívida e moeda não é importante. As pessoas tendem, como ficaram com no imaginário, de que, olha, financiamento por moeda é perigosíssimo, por dívida não, ou é menos perigoso. É a mesma coisa. É um passivo do Estado. É claro, o financiamento por moeda, o que acontece é que a moeda antigamente não pagava juros. Então não tinha nada. Hoje, moeda, todo mundo que tem moeda está depositado, moeda no seu papel moeda, hoje você está numa conta do banco que paga juros, paga 80% do CDI, 90% do CDI, o que for. Então, a moeda, e se você criar uma moeda digital do Banco Central, que eu acho que deveria criar, perfeito? Não vou entrar nessa discussão aqui, eu acho importantíssimo, né? Como está essa discussão no mundo inteiro, e o Banco Central do Brasil já fez estudos sobre isso, como vocês não devem saber, evidentemente. O Pix é um elemento nessa direção. Você poderia expandir e ter uma moeda digital do Banco Central. Ao ter uma moeda digital do Banco Central, que poderia pagar os juros básicos. Todo mundo teria juros básicos. Então, a moeda e dívida é a mesma coisa, paga juros básicos. A moeda seria um passivo do Estado que paga os juros básicos. A ideia de pagar os juros básicos, o título para os juros básicos, a LFT, que foi chamada LBC, que fui eu que criei, perfeito, o mercado tem horror, perfeito, é exatamente isso. É um título financeiro de passivo que paga os juros básicos. Esse é que é o ponto. E você poderia ter isso com todo mundo, como já tem o FED. O FED hoje tem depósitos compulsórios, depósitos voluntários remunerados. E, portanto, o Fed Fund Market desapareceu. Você tem hoje isso. E isso é uma evolução institucional do funcionamento do Banco Central e do sistema de pagamentos que faria todo sentido. Eu sei que nós só temos 5 minutos, então não vou me estender sobre isso, que é um tema longuíssimo. Muito bem. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu que agradeço. Professor André, mais uma vez, em nome da ANAF, muito obrigado por se dispor a participar desse evento. Acho que a data é simbólica, estamos falando do aniversário da Procuradoria do Banco Central, com um intelectual, um economista que teve, ao longo de sua história, uma participação ímpar na própria política que o Banco Central, como agente, como órgão do Estado, ou como agente do Estado, desenvolve e executa. Então, é quase como a criatura estar diante de seu criador, né? Sim. Então, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade.
eu registro novamente que o evento foi gravado e aí será então disponibilizado pela TV ANAF no YouTube para aqueles que não puderam se deslocar até Brasília poderem assistir e ouvir as brilhantes palavras do professor André. Então eu me despeço agradecendo a todas e todos pela brilhante participação nesse evento. Muitíssimo obrigado.